Olá, muito obrigado por estar conosco neste primeiro programa Quatro Asas. Quatro Asas vai reunir semanalmente 4 analistas de peso para analisar de verdade os temas que movimentam a conjuntura nacional. Vamos rapidamente apresentá-los, para que você os conheça, saiba já rapidamente quem são eles. A primeira as é a Marisa Tavares, ela é jornalista, mantém há 3 anos o blog Longevidade, Modo de Usar, no G1. Ela é formada pela Universidade Federal Fluminense, fez mestrado em comunicação na UFRJ e MBA em gestão de negócios no IBMEC. A Marisa atualmente dá aulas na PUC do Rio. Ela foi diretora da Rádio CBN por vários anos. Antes disso, se não me engano, a Marisa foi do Jornal o Globo também, não é isso, Marisa? Exato. Então, está aí a Marisa, a nossa as, que vai ser a nossa as de Copas, ok? Vamos ao próximo as, que é o Humberto Casagrande. Casagrande é paulista de 2 córregos, engenheiro de produção, 35 anos no mercado financeiro. Mais do que isso, Casagrande é uma referência no mercado de capitais brasileiro, autor de livros, e ele hoje é o CEO do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, que é, por tudo que a gente sabe, a maior ONG do Brasil, não é isso, Casagrande? Exatamente. Hoje atendendo mais de 500 mil de estudantes e buscando oportunidades para que esses estudantes entrem no mercado de trabalho, algo que está carente nesse momento no Brasil, mais ainda com essa pandemia atrapalhando um pouco esse processo, e o Casagrande certamente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Próximo as é o nosso as de ouros, que é o Ibsen Costa Manso. O Ibsen, ele é jornalista, foi editor de política desde 82 nas TVs Bandeirantes, Globo e SBT, foi editor executivo do Grupo Estado, que era o jornal Estado de São Paulo, chefe de redação do Estadão em Brasília, também chefiou a produção nacional de reportagens da Globo, lá em Brasília, dirigiu a Globo News em São Paulo, e, nos últimos anos, o Ibsen atua como consultor político, desenhando, visualizando o cenário político para empresas e instituições. Ibsen, então, vai trazer o lado político das coisas aqui para nós. E, last but not least, o professor Walter Fanganiero Baerovitch, que é jurista, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor de Direito Processual Penal e Direito Penal, é o nosso grande especialista na área de Direito e Cidadania, presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Cavaliere della Repubblica Italiana, pela luta anti-máfias. É o nosso maior especialista do país, principalmente em crime organizado. Muito obrigado a todos pela participação, é um prazer ter a sua presença. O programa vai funcionar da seguinte forma: cada um dos ases vai trazer uma pauta por semana. Vai apresentar o que está pensando, o que está observando na conjuntura nacional, e todos os ases vão interferir e participar. E nós vamos trocando de ases até todos fazerem a sua parte. No final do programa, vamos encerrar com a cartada final. Cada um vai dar a sua cartada final de 1 minuto, jogando para frente um pouco aquilo que analisou e discutiu no programa, para vermos para onde cada um dos ases acha que aquilo vai caminhar. Vamos começar, então, com a Marisa. Marisa, muito bem-vinda aos 4 ases, e qual é a sua pauta? Bom, é um prazer estar com vocês. Ainda bem que você me chamou de as de Copas, porque se fosse rainha de Copas, eu ia ficar com aquela pecha da Alice no País das Maravilhas de cortem-lhe as cabeças. Já que nós estamos imersos na pandemia, eu gostaria de levantar um ponto que eu acho da maior relevância, que é o seguinte: a gente está vivendo uma crise epidemiológica, com certeza, mas ela é também uma crise psicológica, assim, de uma enorme dimensão, de dimensão planetária, porque, na verdade, o que está acontecendo com todos nós? Todos estamos atravessando um período, um processo de sofrimento coletivo. Todos estamos perdendo algo, em diferentes instâncias, com diferentes pesos, mas enfrentar
uma quarentena, o isolamento, essa era de incerteza que se estabeleceu no mundo, pode ter um impacto na saúde mental dos indivíduos que é realmente muito grave. E a gente não deve colocar a saúde mental em segundo plano, porque físico e mente estão integrados, somos os dois completamente juntos, né? E afeta o bem-estar de todos. Eu queria usar um dado que foi publicado na revista Lancet em março, que é uma de muito prestígio no meio científico, e que mostrava, era um levantamento sobre os efeitos psicológicos durante o período da epidemia da SARS, lá em 2002, 2003, que era também uma síndrome respiratória, que afetou basicamente a China, mas, de acordo com o levantamento, 29% apresentaram sintomas de estresse pós-traumático. 31% apresentaram depressão depois do isolamento. E isso, só para a gente situar, foram 6 mil casos, foram menos de 1.000 mortes. Agora, é uma epidemia de escala planetária e esses efeitos colaterais estão sendo elevados à enésima potência, sem que a gente ainda tenha a dimensão de onde ele vai chegar, né? E esse isolamento pode levar a um quadro de transtorno, de ansiedade, de depressão, porque são muitos medos e são muitas incertezas ao mesmo tempo. A gente tem o medo de contrair a doença, o medo de perder entes queridos, há também as perdas financeiras, que, claro, a gente vai falar aqui ao longo desse tempo. Então, o sentimento de impotência, de estar à mercê de forças incontroláveis, é realmente muito forte. Uma psiquiatra da Universidade do Texas, a Carol North, ela é uma especialista que estudou as dificuldades enfrentadas por sobreviventes do furacão Katrina, dos ataques terroristas às torres do World Trade, do 11 de setembro. E o que ela diz? Que a Covid-19 é, na verdade, um território inexplorado ainda pelos pesquisadores, porque nunca antes ninguém se deparou com uma questão de depressão resultante de uma pandemia, quase como se fossem muitas camadas de dor, de incerteza e tudo mais. E, é claro, há grupos que são afetados de formas diferentes, né? Aqueles que contraíram a doença, os idosos, aqueles que têm doenças crônicas e também não podem se expor, sem contar todos os profissionais de saúde, que também estão sendo impactados diariamente com escolhas, às vezes, muito difíceis. E eu acho que, assim, para todos, para os quatro debaterem, a gente está assistindo também, quase como se fosse uma destruição de algo maior que está em xeque. A gente assiste ao colapso do sistema de saúde, a rede de ensino, que também não consegue fazer frente a todos esses desafios, a economia, ou seja, a estrutura na qual a gente sempre se baseou, na qual a nossa rotina estava ancorada, se desestabiliza. E esse abalo na previsibilidade que norteava o nosso dia a dia, o nosso senso de controle, o nosso senso de justiça, a nossa crença de que poderíamos proteger nossas crianças, nossos idosos, tudo isso está em xeque. Então, a gente não deve subestimar nenhuma dessas forças, inclusive nem o estresse das crianças, que a gente acha que elas levam tudo numa boa, mas não necessariamente. Eu acho que é uma época que a gente tem que pensar muito no cuidado, no autocuidado e no cuidado com o outro. Principalmente quem mora sozinho, e a gente tem uma parcela muito grande, ou seja, de acordo com o IBGE, mais de 14% dos brasileiros moram sozinhos. Desse contingente, há mais de 4 milhões de idosos que também vivem sozinhos. E essas pessoas estão enfrentando com ainda um desafio ainda maior, que é ir contra a natureza humana de ser gregária, de ser sociável, de estar interagindo com os outros. Por isso é importante que as pessoas levem em conta isso e se protejam durante todo esse período. E entre esses cuidados que todos os profissionais de saúde
elencam está você dormir, que é muito importante, é muito comum que as pessoas, né, porque estão com a rotina alterada, às vezes trocam o dia pela noite e acabam perdendo um pouco a noção dos dias, e o sono faz uma diferença enorme, porque ele meio que limpa o cérebro, ele ajuda a gente a ter uma certa saciedade em relação a carboidratos. Então, olha que coisa interessante, se você dorme menos, a tendência é que você coma mais, e aí você, porque está em isolamento, está piorando a sua saúde. São coisas totalmente interligadas, e às vezes eu fico que as pessoas estão todas alteradas também por isso, né? Porque não estão se exercitando, não estão gastando energia, e tudo isso é muito importante. Então, ter uma dieta saudável, não criar uma rotina, não é porque você está em casa, aqueles que estão em casa, que você não vai ter rotina. Então, você precisa se exercitar, você precisa trabalhar, cuidar da casa, falar com os outros e também pedir ajuda quando se sentir só, que é uma das coisas que às vezes a gente acha que consegue lidar com isso, mas nem sempre a gente acende a luz vermelha na hora certa. Então, acho que assim, tudo isso é um pano de fundo para muitas reações exacerbadas, para muitas situações que a gente vai ver na política, na economia, nas relações humanas, né? E que a gente está assistindo, inclusive, o aumento de violência doméstica, que é uma coisa assim dramática, né? O aumento de feminicídios, que aumentou muito do mesmo período do ano passado para esse. Então, assim, essa é uma pandemia que ela é quase como um povo, né? Que abraça o mundo inteiro. Eu queria dar a partida para a gente conversar com esse prisma, com esse enfoque. Bom, Marisa, você trouxe vários itens aí e, com certeza, essa situação é inusitada, é grande, é diferenciada para todos nós, não vimos isso em nossas vidas. Então, vamos aos ases, vamos ver o que é que eles estão pensando, eles próprios, e também um pouco sobre o que você falou. Quem começa? Olha, posso começar eu? Marisa, ontem, o jornal La Repubblica da Itália, que é o de maior circulação na Itália, é o mais lido também, esse jornal trouxe uma matéria, e eu gostaria de ouvir você a respeito disso, que me tocou bastante. Mi ha colpito il cuore, como se diz, como diz lá um dos analistas. E a matéria diz: diante de tanta tragédia, principalmente no norte da Itália, na cidade de Codogno, o que se mais, dentro de tudo, uma perda se sentiu, e uma perda que está sendo colocada em segundo lugar dentre um elenco enorme de perdas. A perda dos idosos. E por que a perda dos idosos? Porque está escrito lá, e pessoas foram ouvidas, porque o idoso é aquele que transmite a experiência, é aquele que leva ao neto o seu conhecimento, os seus valores, é simplesmente aquele que vai transmitir para o que é jovem, para o que é criança, vai transmitir informações, valores, cultura. E como você vê isso, a Itália chamando atenção para a perda dos idosos? Eu acho que, bom, posso responder, Altieri? Acho que já escrevi, inclusive, sobre isso. A gente está assistindo, embora a gente esteja assistindo a vários gestos generosos e de acolhimento, também um aumento de preconceito muito grande em relação aos idosos, que é um tema que me interessa e que fica muito claro na forma de um jeito assim, mas ele já é mais velho, então não devia estar ocupando um leito de alguém mais jovem, quando o critério, inclusive o critério médico científico, não é isso, é quem tem mais chances, não a idade. Então é quase como se os velhos fossem descartáveis, e a gente também, dentro dessa crise psicológica de valores e éticos, a gente vai ter que ver como é que vai sair dessa pandemia,
Porque se as sociedades estão tratando os idosos dessa forma, isso vai dizer muito sobre elas, porque se tem um lugar onde, um tempo e espaço, onde todos nos encontramos, nós, os que têm sorte, é a velhice. Então, você vai ensinar, você está praticamente condenando as crianças e os jovens que também tenham esse tratamento desumano e esse preconceito. Casagrande, Ibsen, alguma Responde coisa? a você, Acrescentar? Eu acho que sim, muito bem. Eu gostaria de chamar a atenção nesse tema com relação às classes menos favorecidas no Brasil. A Marisa falou muito dos velhos, das crianças, todos têm perdas, problemas psicológicos, isso realmente é verdade. Mas as pessoas que têm uma casa confortável podem criar um nicho para as crianças brincarem, pode se valer de dicas como criar rotinas para se distrair, leituras e lidar com isso. Obviamente, um problema psicológico sério, mas pode lidar de uma forma melhor. O Brasil, por ser um país extremamente desigual, quando veio a ordem "fique em casa", deveria se perguntar o seguinte: mas qual casa? Porque boa parte da população não tem essa casa para ficar. Então, me parece que nesse comando "fique em casa", faltou uma diferenciação e talvez levar essas camadas mais pobres da população a alguma outra alternativa de isolamento, algum outro tipo de assistência. Porque o Brasil, como um país extremamente desigual, milhões de pessoas moram em favelas, refugiados, os invisíveis que nós temos, e agora essa população está sendo atingida na segunda onda. Por isso que os números estão crescendo assustadoramente e assustando as pessoas. Porque a primeira onda pegou quem viajava para o exterior, quem se internava no Einstein, quem ia para o Sírio-Libanês. Essa fase já passou. Esses hospitais têm hoje até capacidade ociosa para atender a população. A onda agora está na população mais baixa. Então, essa aflição, né, do fica em casa, das perdas, tal, ela é muito importante na camada dos velhos. Eu endosso tudo que foi falado, nas crianças, nas pessoas que estão em casa. Acho que as brigas nas mídias sociais vêm muito também desse nervosismo, mas, particularmente, no Brasil, nós temos essa camada da população que não tem casa para ficar. E aí veio o fique em casa, e a pessoa se pergunta: ok, mas cadê meu complemento de renda e cadê a minha casa para eu poder ficar em casa? Então, isso tem me angustiado bastante. Obrigado, Casagrande. Ibsen, acrescenta alguma coisa para encerrar esse segmento? Marisa, sim, é uma questão muito interessante, os pontos que você colocou, parabéns. Mas uma coisa que também tem me alertado nessa questão do equilíbrio emocional, né, que é difícil manter diante do isolamento, como você disse, do desemprego, né, que piorando e vai piorar mais e tal. Mas essa questão do equilíbrio emocional também tem um aspecto que é o desequilíbrio, o nervosismo, né? E as pessoas, quando vão para a rua, a gente está vendo aí acontecerem cenas de violência, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e as manifestações as pessoas estão à beira de um ataque de nervos, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, quer dizer, eu acho que o momento é exatamente de procurar a paz, né? E o equilíbrio. E as pessoas estão realmente com estresse, né? Se tornando mais violentas, o que é preocupante para o país, você não acha? Marisa, para encerrar o segmento. Muito rapidamente, concordo com você, os ânimos estão exacerbados, acho que é o retrato da polarização, mas acho que também tudo é resultado de... A pandemia jogou luz sobre o tamanho da desigualdade. Então, isso também nos Estados Unidos, onde os negros estão morrendo em uma quantidade muito maior, faz com que o tecido social fique muito esgarçado. Então, era só essa observação que é difícil manter a calma. Ok, Marisa, obrigado por essa primeira participação. Vamos agora ao Casagrande. O Casagrande é o nosso as de paus. E o Casagrande tem se manifestado bastante nesse período de pandemia. Eu acompanho o Casagrande no LinkedIn, por exemplo, tem feito umas postagens ali muito interessantes
sobre temas que, às vezes, passam batido. Casagrande, o que é que você está pensando para esta edição inaugural do 4A? Olha, Thierry, é uma satisfação estar aqui com vocês, poder discutir esses temas e elevar um pouco a análise aí do problema brasileiro. Eu queria trazer a questão da resposta que o governo deu, principalmente na economia, para essa crise. É lógico que o corona foi um meteoro que caiu nas nossas cabeças e ninguém ficaria ileso das suas consequências. Entretanto, tivesse o governo tomado providências um pouco diferentes, acredito que teria sido um pouco menos afetado o emprego e a situação das empresas. Hoje nós temos mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, né? O nível de desemprego sobe assustadoramente e principalmente entre os jovens. Entre os jovens, o índice de desemprego já era, antes da pandemia, de 27%. E agora deve ter subido muito mais, porque não há novas vagas, não há renovação de contratos. E para os adultos, tivemos essa medida provisória que possibilitou redução de jornada ou até mesmo suspensão de contrato, mas ela foi insuficiente. O governo deveria ter montado um gabinete de crise, a exemplo do que foi feito em 2001, quando do apagão. O ministro Pedro Parente chefiava, ou então, a mesa do apagão. Nesses momentos de crise, tanto numa empresa, quanto numa família, quanto num governo, não é muito diferente, é preciso identificar quem é o chefe, quem está com a situação na mão. Não o chefe no sentido autoritário, mas o chefe no sentido de não haver cabeçadas e perda de energia. O governo deveria ter rapidamente emitido um bonde. Nós temos defendido uma ideia que poderíamos ter emitido o Corona Bond, algo perfeitamente possível. Com isso, ele teria levantado no mercado algo como 500 bilhões de reais. Ele poderia ter rapidamente irrigado as finanças das empresas, suportando a perda de faturamento. O governo acena hoje com crédito, um crédito de difícil acesso, e ninguém quer tomar crédito para pagar fenômenos da natureza. Você toma crédito para suportar seus investimentos, seu crescimento. O governo quer oferecer crédito e esse crédito não está chegando. E a consequência de tudo isso é o desemprego. Então, se nós tivéssemos emitido um bonde de 500 bilhões de reais, decretado a suspensão das atividades por 3 meses, com todo mundo recebendo o que devia receber, nós teríamos tido uma consequência muito menor. Esses recursos seriam direcionados para suportar estados e municípios, pessoas naturais e também empresas. Ele viria suprindo a perda de faturamento do cabeleireiro, do salão de ginástica, todo mundo que perdeu, e nós pagaríamos esse bonde em 20 anos. Poderíamos ter emitido esse bonde, 20 anos para pagar, né? E aí nós não teríamos que pagar a situação à vista, como estamos fazendo agora. Nós estamos querendo pagar à vista um problema enorme desse. Poderíamos ter 2 gerações pagando esses valores. E o governo, lamentavelmente, não partiu para isso, embora tenhamos dado essa ideia, escrito artigos e colocado isso no mercado. Porque quanto mais fundo for o buraco, mais difícil vai ser sair dele. Então, o meu grande tema é essa preocupação com o emprego e com as pessoas, porque não há um movimento ainda coordenado. Se nós tivéssemos um gabinete de crise, cuidando dos assuntos, ouvindo a sociedade, o governo ouve pouco a sociedade, ele só ouve os segmentos tradicionais, a Fiesp, a Febraban e mais alguém. A economia hoje mudou muito. O que representa a economia não necessariamente são isso. O setor de transformação do Brasil, que representa as indústrias de transformação, caiu ao longo do tempo de 25% para 12% do PIB, enquanto que o agronegócio hoje é 23% do PIB, a área de consumo, serviços. Então, a matriz de produção mudou muito. O governo não tem e não teve essa capacidade de fazer essa mudança. Ainda dá tempo, né?
E acho que eles continuaram, só para encerrar, no mesmo diapasão, sem mudar a agenda. Então, eu me permito até lembrar o poema de Camões, que dizia: cesse tudo que a musa antiga canta, que um novo e mais importante valor se alevanta. Então, era isso que nós deveríamos ter feito. Cessa tudo que a musa antiga canta e vamos agora cuidar deste outro problema. Mas não foi o que foi feito. A impressão que fica do seu relato, Casagrande, eu acho que é uma conclusão a que muita gente já chegou, é que as peças não se conversaram nessa crise, né? Faltou uma coordenação. Não adianta o governo dizer, mas o Supremo disse que é o governo do Estado e a prefeitura que resolve isso, mas tinha que ter uma liderança aí. E eu acho que isso faltou, né? Vamos aos ases. Comentários? Vamos lá, Walter. Veja bem, como até eu fui apresentado, eu acompanho o fenômeno da criminalidade organizada, que é transnacional, sem limitação de fronteiras, e quando eu falo em criminalidade organizada, eu estou falando também em milícias, em PCC, em Comando Vermelho e etc. Na sexta-feira passada, o Procurador Nacional Antimáfia levantou um problema para discussão entre nós todos especialistas da área. Qual seja, e a pergunta então é para o Casagrande, qual seja o problema? É que em tempos de pandemia ou de pós-guerra, em tempo de grandes catástrofes, quem melhor se aproveita no sentido de obter maior lucros é a criminalidade organizada. E eu fico aqui pensando com os meus botões como é que ela atua. E ela atua, evidentemente, fazendo empréstimos aos pobres, já que a criminalidade controla território e tem controle social, faz empréstimos, e está fazendo isso, como alertou o Procurador Nacional. Faz especulação imobiliária. As pessoas que precisam de empréstimo acabam dando o imóvel em garantia, como se fosse uma hipoteca. Mas crime organizado não precisa lavrar isso em cartório e nem escrever uma hipoteca. Pela força, pelo medo que ele difunde, evidentemente que ele se apropria do imóvel se não for pago. Tudo isso está sendo objeto, e tudo isso, agora eu falo numa Europa inteira, de uma criminalidade organizada que está se aproveitando economicamente dessa situação. Como é que você vê isso, Casagrande? Essa é uma conexão importantíssima que existe na questão do emprego. Os nossos jovens de 14 a 24 anos, se eles não têm perspectivas, não têm sonhos, o pessoal da droga está ali do lado, oferecendo a solução, e ali não tem CLT, não tem nenhum problema, e eles são facilmente atraídos pela criminalidade e pela droga. Então, você levanta muito bem, Walter, o programa do Aprendiz, ele tem uma grande conexão com a segurança pública e com a questão da violência nas cidades. Só para vocês terem uma ideia, somente no CIEE, que é o maior agente de integração, mas existem outros, nós temos 3 milhões de jovens na fila querendo emprego de estagiário ou de aprendiz. Aliás, tínhamos antes da pandemia, talvez tenhamos mais agora. Então, este exército de jovens desiludidos, eles certamente serão atraídos pelo crime, e é onde tudo começa. Então, vejam, senhores, eu ontem ainda vi uma estatística, nós temos 50 milhões de jovens no ensino médio e no ensino fundamental no Brasil. 50 milhões, é 1/4 da população brasileira. 20% estudam no ensino privado e 80% estudam no ensino público. Não existe nenhum plano para dar emprego, dar esperança a essa população. Além de ser 1/4 da população brasileira, é o futuro do Brasil, porque daqui a pouco eles vão assumir os nossos postos. E o Brasil não tem projeto e não tem esperança para eles. Então, seguramente, isso vai bater na questão da segurança pública, da evasão escolar, da produção científica,
da arquitetura das cidades, é um tema multidisciplinar. Então, jogar ao desprezo um tema como esse, como vem sendo feito, é condenar o país em vários setores, com especial destaque para esse que o nosso desembargador Maierovic cuida com tanta competência, que vai ser a questão da criminalidade e o desenvolvimento das drogas e de todos esses itens. Questão grave que se agravou com essa pandemia, não é, Casagrande? Marisa e Ibsen, algo a acrescentar? Uma curiosidade antes, só uma curiosidade. O Roberto Casagrande, que conhece o mercado de capitais e está por dentro de toda a economia e vive isso, respira isso, é só uma curiosidade. O Paulo Guedes, você sabe onde ele anda? Está no Brasil? Está fugindo? Paulo Guedes está no Brasil, parece que resolveu submergir um pouco depois daquela famosa reunião ministerial. Não foi mais visto, mas sabemos que ele continua no comando aí da economia. Só Marisa, queria fazer uma observação bem rápida. O Paulo Guedes também está submerso porque teve que entrar na negociação com o Centrão, né? Mas isso o Ibsen fala melhor do que eu. Mas só do ponto de vista da economia, só para lembrar que a economia brasileira está sendo apoiada nos micro e pequenos empresários, e esses não vão resistir. Então, essa falta de ajuda que o Humberto lembrou muito bem, que veio atrasada e toda cheia de defeitos, vai fazer com que a retomada seja muito mais demorada. Era só o que eu queria acrescentar. E o pouco que veio utilizado por pessoas que não deveriam estar utilizando também, né, Marisa? Ibsen. Eu queria colocar uma questão para o Casagrande, acho que você abordou bastante bem essa questão do aspecto de emprego e economia, mas a dúvida que eu acho que existe, e é geral, é que o emprego vai ter que se reinventar, as empresas vão ter que se reinventar, principalmente no setor de serviço. Eu acho que há uma tendência aí, talvez, de ter mais home office, né? E talvez tenha que se remodelar realmente o trabalho como a gente conhecia antes dessa pandemia. Eu queria que você falasse um pouco disso, sobre como é que você enxerga o futuro do mercado de trabalho no país. Você tem toda a razão, Ibsen. Vai haver uma grande transformação, já está havendo, né? E a pandemia acelerou. Nós, por exemplo, conseguimos transformar uma operação de 3 mil funcionários do CIEE. Em 15 dias, nós colocamos todos em home office e está trabalhando tudo sem nenhuma solução de continuidade, graças ao investimento em tecnologia que fizemos nos últimos 3 anos. Então, foi possível fazer isso. Então, a primeira constatação é a seguinte: nem todos estão preparados para essa mudança. Por incrível que pareça, há ainda quem resista. Isso me lembra uma questão meio anedótica, que tinha gente que não acreditava que o homem tinha chegado à Lua, apesar das evidências da época. Então, ainda existem pessoas que resistem um pouco a isso. A segunda questão é a questão aludida aqui da pequena e média empresa. A pequena e média empresa que sustenta esse país, ela ainda tem os métodos de produção, que ela é o pequeno comércio, é o serviço, ela ainda ocupa muita gente, a construção civil, né? Então, essa grande mudança que está ocorrendo no mercado de trabalho, trazendo tecnologia, por exemplo, hoje você não acha um programador de linguagem Java. Existem inúmeros anúncios procurando e simplesmente não tem. O Brasil também, os jovens se dedicam muito pouco ao ensino de exatas. A gente tem pesquisas que a maioria esmagadora dos jovens quer ir para humanas. Querem fazer jornalismo, direito, comunicação. E o Brasil tem uma carência muito grande de jovens que gostem de exatas. Isso também é um direcionamento que tem que ser feito, porque as profissões modernas estão muito voltadas para isso, para a tecnologia, e os nossos jovens são muito, além de não gostarem, são muito fracos. Nós precisamos rever, inclusive, os métodos de ensino. Por que o jovem não gosta de exata? Porque a figura do professor de matemática é assustadora. Era aquela pessoa difícil, né?
Hoje nós estamos trabalhando com gamificação do ensino de matemática, incentivo aos jovens para estudar exatas e para se desenvolver. Então, as profissões do futuro, a grande parte delas, nós temos estudos que vão desaparecer nos próximos 10 anos. Então, você tem toda a razão. Quando a gente fala da questão do emprego, talvez a palavra emprego deva passar a ter uma outra interpretação. Seriam meios de ocupação, né? Emprego representaria meios de ocupação, aí envolvendo o empreendedorismo, as questões do trabalho à distância, o freelancer, tudo isso. A gente chama isso de emprego de uma forma genérica, talvez por vício de linguagem, mas o novo emprego, ele deve necessariamente, como você bem ressaltou, contemplar outras formas de relacionamento entre as pessoas e os meios de produção. E essa lógica está posta. Agora, para que tudo isso funcione, tem que ter um equilíbrio macroeconômico funcionando. Sem um pano de fundo com equilíbrio macroeconômico funcionando, não vai adiantar nem estarmos updated com as profissões e nem com os ensinos, nada. Então, a primeira coisa é uma arrumação geral na macroeconomia, uma arrumação na área do ensino, que precisa ser revista, né? E uma arrumação na área das profissões. E é isso que nós temos que fazer. Jeito tem. O que mais me incomoda é que o Brasil tem solução. Eu não sou dos pessimistas. Eu acho que a nossa dívida pública ainda não é tão grande quanto falam. O nosso potencial é muito grande. O que falta, desculpe a simplicidade, mas o que falta é um gerentão para sentar lá, tomar as decisões, mandar fazer isso, mandar fazer aquilo, e a gente talvez devesse passar por um grande acordo. Tipo, eu sei que é um sonho, o Walter e o Ibsen podem falar muito mais disso, mas a gente precisaria ter um pacto de Moncloa aqui, que as pessoas se unissem em volta de um projeto da educação, do soerguimento da economia e das questões sanitárias, da produção de remédios. Se houvesse um grande pacto, uma concertação nacional, o país que talvez tenha as melhores condições primárias para fazer esse soerguimento é o Brasil, pela nossa condição do agronegócio, que é o celeiro do mundo, o maior produtor de proteína do mundo, 250 milhões de toneladas de grãos produzidos nessa safra. Vocês imaginam o que é isso? 250 milhões de toneladas de grãos. Vai alimentar o mundo, vai trazer muita perspectiva. Ele está de pé, está parando de pé, porque ele aguenta muito desaforo. O Brasil aguenta muito desaforo, mas ele tem um grande potencial. Casagrande, o Brasil é também o país que mais vai crescer na produção de alimentos nos próximos anos, assim, o dobro do segundo colocado. Walter, você queria colocar alguma coisa? Sem entrar na Amazônia, hein? Porque é importante citar isso. Todo mundo fala que o Brasil produz bastante, porque nós podemos dobrar a produção de grãos e de coisas sem sequer passar perto da Amazônia, do Pantanal e áreas protegidas. Nós temos aqui as terras degradadas, como são chamadas, que são em milhares e milhares de hectares. Então, dá para a gente fazer muita coisa preservando a natureza como ninguém. Volta rapidinho, o que você queria dizer? Não, era só uma provocação. A minha caneta pulou da minha mão e escrevi uma frase a partir do momento que o Casagrande falou em gerentão. Esse gerentão não é em regime de exceção, de estrelados e baionetas, né? Vamos deixar claro quem é o gerentão. É um gerentão civil, né? Não, gerentão civil que não tem nada a ver com personagens que hoje dirigem a nossa nação. É gerentão no sentido administrativo da palavra, certamente subordinado a algum cargo e, mais do que subordinado, à ordem constitucional. Eu lembraria que gerentão já foi tentado, né, no nosso país e não deu muito certo, né, com a Dilma. Era gerentona, né, e acabou não sendo. Não, mas aquilo lá, Ademar, me desculpe, mas a Dilma nunca foi uma gerentona. O Pedro Parente foi como tal, né? O Pedro Parente é o melhor exemplo do gerentão. Se vocês quiserem entender o que eu estou falando, Pedro Parente foi um gerentão subordinado ao presidente Fernando Henrique Cardoso, dentro de uma ordem constitucional, uma postura não autoritária e que fez um trabalho muito bom que nos fez passar por uma crise em 2001 da falta de energia elétrica fantástica. Eu mal conheço o Pedro Parente, não tenho nenhum motivo para elogiá-lo,
como amigo, faço como um profissional mesmo, para ele, de certa forma, mostrar o que eu penso do gerentão que eu citei antes. Pode elogiar bastante, porque foi meu chefe presidindo o Conselho da Única quando eu trabalhava lá. É uma grande figura, ele sabe o que está fazendo. Mas nós estamos entrando na seara do Ibsen aqui, que é o próximo a trazer a sua pauta. Então, Ibsen, o programa podia ser inteiro sobre política, né? Mas nós temos o seu segmento aí, por favor, traga o que está te pegando para você. Pois um segmento é pouco mesmo, na verdade, tudo é política, né? Uhum. Até as relações familiares é política. E eu queria falar aqui um pouco hoje exatamente do que não deveria ser política, né? Que é a politização dessa pandemia, né? Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, a geopolítica mudou com essa pandemia, acusações de teorias conspiratórias de que a China teria espalhado esse vírus para colocar o mundo de joelhos. Enfim, mas tem coisas que são absolutamente técnicas, que não deveriam ser politizadas, como o caso de tratamento. Cloroquina virou um assunto político, né? Imaginem. Mas, na verdade, eu queria voltar um pouco antes de chegar na pandemia, porque, na verdade, essa crise não começou hoje, né? A crise política vem já se arrastando há bastante tempo. Eu, em palestras que eu faço, eu digo que a gente vive, na verdade, a gente vive uma série de crises, não só a crise política, a gente vive uma crise política, uma crise econômica, uma crise institucional, né? Uma crise moral, né? Uma crise cultural, a cultura do país precisa ser repensada, né? Não o setor cultural, a cultura do brasileiro mesmo, né? E isso se agravou com a polarização que houve principalmente nas últimas eleições, uma polarização que, inclusive, antes mesmo da pandemia, desde o ano passado, a gente tem uma polarização enorme, né? E às vezes as pessoas não conseguem enxergar o outro lado, né? Política é diálogo, né? Tudo tem que ser dialogado em casa, como eu disse, na família, com os amigos, tal. Tem que haver diálogo, e o país não tem se mostrado preparado para esse diálogo. O Casagrande está falando do gerentão. Na verdade, a gente tem uma crise também de falta de lideranças, né? Falta de lideranças fortes, não só apenas política, né? Mas lideranças empresariais, lideranças religiosas, em todos os setores, lideranças no setor de cultural. Então, é isso que o país vem vivendo, né, nos últimos anos, e agora se agravou ainda mais com essa questão da pandemia, né, a economia que vinha patinando já desde 2008, que a gente vem tendo dificuldades no setor econômico, e com essa pandemia, todo mundo em casa, empresas quebrando, restaurantes fechando, o setor de entretenimento ameaçado. E em meio a tudo isso, falta diálogo do governo com o Congresso. Nossa Constituição diz que os três poderes têm que ter harmonia e independência, é tudo que não se vê, né? Você vê o legislativo governando numa espécie de parlamentarismo branco, né? Você vê o judiciário legislando, né? E você vê uma falta de eficácia no governo. Veja, eu não sou um crítico contumaz e sistemático do governo. Acho que muita coisa ou estava, pelo menos, andando bem. Por exemplo, a área de infraestrutura, né, com o ministro Tarcísio, que é um técnico, fazendo um excelente trabalho. Na área de agricultura, com a ministra Tereza Cristina. Mas você vê uma guerra declarada aí entre os poderes. E isso é perigoso, principalmente nesse momento que a gente deveria ter união, né, no combate à pandemia. A gente está vendo uma grande desunião, né? E uma intolerância enorme, né? Quer dizer, você vê, por exemplo, a reunião ministerial que foi citada aqui e que gerou uma grande discussão, inclusive a ação que o Maierovitch vai falar daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal, por conta da saída do ministro Sérgio Moro. Mas, por exemplo, as pessoas que apoiam o Bolsonaro, que é os 30%, está 70-30%, dizem por aí, normalmente é assim mesmo, você tem 25%, 30% num extremo, 25%, 30% num outro extremo, e 50% do eleitorado brasileiro fica dividido aí se volta num extremo ou no outro. Na última eleição, a grande maioria acabou elegendo o Jair Bolsonaro,
né, por ser anti-PT ou anti-establishment, como queiram, mas você tem esses 30% do governo, quando vem aquela reunião, que os apoiadores do Bolsonaro acham que foi sensacional a reunião, né? Por outro lado, o PT, por exemplo, uma entrevista do presidente Lula, como eu vi outro dia, que não gostam do PT, acham a entrevista horrorosa, mas os petistas, os apoiadores do presidente Lula, acham que ele foi maravilhoso, né? Ao falar, por exemplo, como ele disse, que a pandemia teria um aspecto positivo, porque mostra a necessidade de um Estado grande, né? Enfim, não existe esse diálogo, não existe essa tolerância, e agora isso está começando, e isso me deixa muito preocupado com essas manifestações. Eu sou absolutamente favorável a qualquer tipo de manifestação, desde que não haja violência. E está começando a descambar um pouco para isso. A gente viu cenas deploráveis em Curitiba, colocando fogo na bandeira nacional. Quer dizer, eu acho que o momento é da união, é do diálogo. Eu não quero me estender mais aqui, queria abrir para discussão com os colegas, que, aliás, antes de mais nada, uma honra estar aqui com vocês. E eu queria dizer que a gente deveria procurar, como o Casagrande falou, uma grande concertação no país. Mas os ânimos estão muito acirrados, como a gente estava falando, né, Marisa? Estão muito acirrados. E a pandemia só vem agudizar, né, essa nossa crise, que já vem, como eu disse no início, de alguns anos para cá, e realmente está... Nunca antes eu me lembro de ter visto na vida uma crise tão generalizada em todos os setores, e agora, para completar, ainda numa crise sanitária, né? Queria abrir a palavra para os colegas, por favor. Vamos lá. Quem começa? Bom, já que eu estou começando sempre, o Ibsen, me diga uma coisa, o que você acha, e esse assunto, evidentemente que nos círculos ou entre intelectuais é o assunto do momento, e especialmente entre os que se debruçam no direito constitucional, vamos ao semipresidencialismo, entre aspas, ou o parlamentarismo. É solução? Para nós, né, evidente. Ô, Walter, essa é uma discussão complicada, né? Porque se fala que a mãe de todas as reformas deveria ser a reforma política, né? O problema é que... Faz tempo? Muito tempo. O problema é que reforma política, né? Quem vai fazer? Existia aquela discussão se deveria ser convocada uma nova constituinte para fazer a reforma política, porque eu costumava dizer que um dos piores analistas políticos do Brasil era o Tiririca, que ele dizia que pior que tá não fica, né? E aqui sempre pode ficar pior, né? Então eu tenho um certo receio, né, de que uma reforma política feita pelo parlamento, lembrando que houve uma grande renovação, a gente até lá no CIE, num debate, a gente estava falando sobre isso certa vez, né, Casagrande? Renovação do Congresso foi recorde nas últimas eleições. Só que renovação não é renovação de nomes. Renovação é uma renovação de práticas. E a gente está vendo que o Congresso, em termos práticos, mudou pouca coisa. Então, este Congresso, por exemplo, eu acho que o sistema parlamentarista, te respondendo claramente, é um excelente sistema, né? Mas é um excelente sistema na Suécia, um Congresso sueco. Eu tenho dúvidas se o parlamentarismo no Brasil daria certo. Por exemplo, em determinada época, o nosso primeiro-ministro poderia ser um deputado como o Eduardo Cunha, né? Ou Severino Cavalcante. Então, assim, eu acho que, inclusive, os brasileiros já responderam no pleito. Voltou. Então, assim, eu acho essa uma discussão muito complexa. Eu acho que os sistemas têm que ter controles. Eu acho que isso que está faltando hoje no Brasil. Existe um sistema judiciário que aí você pode falar melhor do que eu, claro,
entre outras coisas, mas é um sistema judiciário lento que muitas vezes leva à impunidade, e eu acho que esse é um dos principais problemas. Eu sempre acreditei que o principal problema do país era a educação. A gente está falando aqui de mudança de cultura, e, de certa forma, eu acho que sim, mas esse é um processo demorado, que leva 20 anos, como aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul. Né? Eles fizeram a lição de casa e o país se transformou no que é. Agora, o problema que eu acho que é mais urgente hoje no Brasil é da impunidade. Né? Eu acho que tem que fazer uma reforma política, sim, mas eu acho que antes a gente tem que rever essa questão da impunidade que avançou, de certa forma, no país, desde a Operação Lava Jato, que cometeu alguns excessos, como eu escrevi no passado, tem falhas e tal, mas eu acho que avançou. Agora, parlamentarismo no Brasil, eu não vejo, por enquanto, a cultura política no Brasil, claro, os políticos gostariam de fazer, vira e mexe, essa discussão volta de se implantar o parlamentarismo no país, porque daí você cria um governo dentro do Congresso, quer dizer, as forças políticas dentro do Congresso é que eu vou escolher, de certa forma, então seria um voto indireto que, como eu disse, no plebiscito o brasileiro já descartou. Não sei se eu te respondi, mas eu acredito bastante nessa linha. Bom, como a gente disse no início, política, nesse momento, é um prato cheio, e tudo que não podia estar acontecendo junto com essa pandemia é uma crise política, né? E é o que nós temos, né? Uma combinação aí poderosa e negativa. Marisa e Casagrande, querem acrescentar alguma coisa? Muito rapidamente, para dar tempo do Mairovich falar, eu acho que a questão, como o Ibsen já colocou, passa por educação. Todo mundo fala, esse é um projeto de 20 anos, e nenhum governo faz, não há continuidade para nenhum desses projetos de 20 anos. E aí a gente tem o efeito manada. É muito triste ver hoje em dia um congresso onde os deputados estão mais preocupados com as lives do que fazer projetos que efetivamente ajudem o crescimento do país e a resolver todos os problemas que temos. Agora, só educando as pessoas, só fazendo com que elas pensem de uma forma menos imediatista, porque a população, de modo geral, também é muito prática, ela quer resolver os seus problemas de sobrevivência e vai atrás de quem acena com esse tipo de promessa. Casagrande. Eu acho que o problema essa polarização, ela vai continuar, infelizmente. E nós temos mais 2 anos e meio de mandato desse presidente, vamos chegar numa eleição com 35% de um lado, 35% do outro lado. E eu acho que vai haver uma briga muito grande, depois quem quer que seja eleito continua, quem era a situação vira oposição e vice-versa, e isso vai levando o Brasil a se tornar cada vez mais um pária no mercado internacional, porque nós estamos cada vez sendo mais marginalizados, e a gente vai, então, como consequência dessa política desastrosa, vamos seguir para ser também uma republiqueta da América Latina, e com problemas de toda a ordem, da economia, da saúde, da educação, que eu digo com essas conexões internacionais. Então, eu reafirmo que o único jeito da gente quebrar esse ciclo vicioso, eu sei que é dificílimo, seria conseguirmos uma grande concertação nacional em que se criasse um ambiente diferente. Talvez alguém me recomendasse a ler Thomas Morris, A Utopia, e seria o melhor conselho que poderiam me dar nesse momento, mas eu continuo achando que essa é a saída. Uma pena, Casagrande, porque são oportunidades sucessivas que o Brasil vai desperdiçando, né? E vai criando uma imagem complicada e o resto do mundo não quer prestar atenção em tanto detalhe complicado. Ele simplesmente conclui que esse lugar não está muito viável, né? E isso é péssimo, obviamente, para o Brasil e para os brasileiros. Vamos para o último segmento, que é com o Walter Mairovich. Walter, a sua pauta, por favor. Olha, uma questão de momento, tá? E para mostrar que o Brasil sempre surpreende. E o que está acontecendo? Tirou-se da cartola, e o Brasil existe sempre esse tipo de coisa, um mágico, um mandrake que tira da cartola, não um coelho, mas dessa vez tiraram da cartola um número. Esse número é o 142. E se a gente levar esse número para a Constituição, nós vamos ver que o 142
é a competência das Forças Armadas. E o que se tirou da cartola é a tese no sentido de que as Forças Armadas são detentoras do poder moderador. O que se quer dizer com isso é que, num conflito, num dissenso, num desencontro entre os três poderes, as Forças Armadas, abro parênteses, que na Constituição não está como poder, as Forças Armadas se colocam acima dos poderes como o juiz dos juízes, juiz dos juízes. E para quê? Para dizer quem tem razão e como devem ser as coisas. Desculpe, mas eu não me contive o riso. Como devem ser as coisas. Essa é a solução que foi tirada da cartola e que, efetivamente, o Montesquieu, que desenvolveu a tripartição fundamental dos poderes, e está tremendo na sua sepultura. E quem também deve estar querendo, e parece que Paris anda ouvindo os gritos, querendo sair da sepultura, pegar um avião e vir para o Brasil, é o Benjamin Constant. Por quê? Porque nessa cartola se diz o que foi tirado, se diz também que as Forças Armadas têm o poder moderador. E quem, na doutrina, desenvolveu séculos atrás o poder moderador foi o Benjamin Constant, e que deixa claro na sua obra, com todas as letras, que repassa mais de 4 vezes, que poder moderador só cabe num sistema de monarquia constitucional. E, no Brasil, evidentemente, nós estamos numa república. Então, esse tipo de colocação, essa leitura canhestra, torta da Constituição, é o que vem sendo feito até por, vou usar uma expressão que o Ibsen conhece bem, que é da política e que foi levantada pelo Castelo Branco, as vivandeiras ficam agitadas, como agitados também ficam aqueles do clube militar que já vestem pijamas. Por quê? É muito claro que existem 3 poderes, é isso que estabelece a Constituição. E num conflito entre poderes, quem decide, quem tem a última palavra é o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Esgotadas todas as vias recursais, se chega ao Supremo, que dá a última palavra. É assim num sistema como o nosso, que tem freios e contrapesos entre os poderes. Por exemplo, o presidente da República indica um ministro para o Supremo e o Senado faz a aprovação. Esse é o sistema de freios e contrapesos. Agora, nesse sistema de freios e contrapesos, não são as Forças Armadas que brecam ou desbrecam a locomotiva Brasil num conflito entre poderes. As Forças Armadas têm. Evidentemente, tem que nos garantir contra ataques externos, tem que nos atuar em eventuais guerras. Essa é a atuação de proteção. Ela tem que garantir, e está escrito na Constituição, e isso é de uma clareza de sol de meio-dia, está escrito o quê? Que ela deve também preservar os poderes, que são 3, e atuar em defesa da lei e da ordem quando solicitada. Em defesa de lei e de ordem, não pode ser a colocação das Forças Armadas na solução de conflitos de dissenso entre os poderes. Essa leitura que se está fazendo é absolutamente tortuosa, canhestra e antidemocrática. Obrigado, Walter. Nós estamos em tempos de guerra de narrativas, né? Narrativa é um novo nome dado a um negócio que sempre existiu. Agora é o quê? Né? Narrativa. Então, cada um entra com a sua, né? E essa história do 142 virou bagunça, né? Porque cada um dá a sua interpretação e ficam dúvidas pairando no ar. Vamos aos ases. Rapidamente, quem comenta? Queria só fazer uma breve observação. Aproveitando que você falou, Altieri, guerra de narrativa não quer dizer que todas as narrativas
sejam válidas. Absolutamente. O que a gente está vendo é quase como se a turma do bullying estivesse querendo ocupar a escola. Então, o tempo todo empurrando, para que os limites fiquem borrados e as pessoas não saibam mais. Ah, não, mas aí como o Trump também fala, que é o grande inspirador do Jair Bolsonaro, que é o seguinte: a minha narrativa é essa, eu acho que isso é verdade. E a gente sabe que nem tudo é verdade. Eu espero que todas as discussões sobre fake news façam com que as pessoas prestem mais atenção, que nem todas as narrativas têm o mesmo peso e algumas estão sendo utilizadas especificamente para romper essa ordem, como o Maiorot falou muito bem, entre os três poderes, entre os limites que a gente precisa respeitar porque está numa democracia. Exatamente. Eu queria convocar um pouquinho o Walter aí numa questão relacionada à Procuradoria-Geral da República, aos promotores de modo geral. Quer dizer, existe em discussão também essa questão de como indicar o PGR. Nós vimos, se você deixa aquela lista tríplice, existe sempre a possibilidade daquele grande corporativismo, né? Ficar um poder superpoderoso, independente. Se o presidente indica quem quer, a gente corre o risco de assistir situações como nós estamos assistindo agora. Porque desses players que aí estão, Congresso, Supremo, Presidência da República e Ministério Público, o que mudou a atuação radicalmente nos últimos anos, nos meses, que seja, foi a PGR. Porque os outros estão mais ou menos igual, como foi dito aí pelo Ibsen, o Congresso mudou, mas não mudou, né? O Supremo está lá do mesmo jeito. O presidente sempre foi o presidente. Agora, a PGR colocava também limites, amedrontava, colocava limites para parlamentares, para a presidência da República, para outras pessoas. De repente, isso deixou de existir. Então, a grande questão que se pergunta é como indicar o PGR, se os dois extremos talvez não sejam bons, né? Você ter uma lista tríplice é um corporativismo talvez exagerado. E a indicação livre, leve e solta, e além disso, para completar, parece que não tem na história casos em que o Congresso recusa indicação de ministro para o Supremo ou indicação de PGR. Não tem alguma coisa de errado nisso? Será que todos que foram indicados são ótimos a ponto de serem aprovados com louvor e não termos um histórico de não aceitação dessas indicações? Olha, Humberto, vamos dar um passo atrás e voltar no sistema de freios e contrapesos. A partir do momento que a nossa Constituição, que os constituintes colocaram que a indicação do Procurador-Geral da República deva ser feita pelo Presidente da República, da mesma maneira, eles colocaram na Constituição, e quem tiver interesse, isso está no artigo 52(11) da Constituição, colocaram o quê? A possibilidade do Senado, atenção, é do Senado, não é da Câmara, do Senado, por maioria absoluta, dá um cartão vermelho para o Procurador-Geral da República no curso do mandato dele. Então, ele recebe, e a lei usa essa expressão, uma exoneração. Ele é exonerado. Para isso, precisa maioria absoluta no Senado. Então, o Senado é exatamente um guardião. Ele fica o guardião do quê? Da verificação se o Procurador-Geral da República está atuando no interesse da sociedade, na preservação da Constituição e na fiscalização das leis, basicamente. Então, ele tem essa função e tem esse mecanismo para acionar qual seja o de dar o cartão vermelho. O que a gente está vendo no momento? É um Procurador-Geral da República que, ao invés dele defender, ser o defensor da sociedade, ele está atuando como advogado do Presidente da República em questões privadas e está dando ou está acenando com uma declaração,
com um bio de impunidade ao presidente da República. E para não ficar aqui, vai dizer, isso é opinião, vejam que eu vou trazer um exemplo muito claro. Está aqui na mão, vou abrir o Código Penal dos crimes contra a saúde pública. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o presidente Bolsonaro, que está saindo todos os dias, sem máscara, sem distanciamento, está convocando as pessoas, está carregando até criança, está incitando até por helicóptero, mas presença marcante em desafio ao artigo do Código Penal que cuida de crimes contra a saúde pública, que eu vou ler para não dizer que eu estou inventando. Tá? É o artigo 268 que fala, de uma maneira também muito clara, o seguinte: infringir, quer dizer, ofender, determinação do poder público. E aí, então, nós temos as portarias do Ministério da Saúde, do Distrito Federal, dos estados federados, dos municípios, dependendo de onde a pessoa estiver. Então, infringir determinação do poder público. E que determinação é essa? Diz a lei. Determinação destinada à introdução ou à propagação de doença contagiosa. O que o presidente está fazendo a não ser isso? O que a gente precisa dar, talvez o meu óculos, para o Aras enxergar isso permanentemente. Todos os dias há uma violação ao Código Penal. E o que faz aquele que é o titular da ação penal? É só ele que pode entrar com a ação penal. Se o inquérito vai para ele, ele dá a palavra final, que é o Procurador-Geral da República, com relação ao Presidente da República. Ora, não está na hora do Senado usar esse artigo 52, o sistema de freios e contrapesos? Estão esperando o quê? Bom, bateu o martelo aí, Ibsen. Eu vou pedir a você para guardar o teu comentário para a cartada final, que nós passamos um pouco do tempo, é a primeira edição do programa, vamos em frente. Mas vamos para a cartada final. Por que a gente não abre com você, Ibsen, com o seu minuto final, olhando para frente um pouco aí, pensando até no que nós vamos abordar nas próximas edições do 4A? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês aí pela oportunidade, foi um aprendizado. Queria só acrescentar uma questão que também é preocupante, porque o presidente, como foi citado pelo Maierovitch, também enfrenta problemas em outras esferas judiciais, quer dizer, existem os inquéritos, gostaria que depois, na sua cartada final, você abordasse um pouco isso, quer dizer, tem inquéritos no Supremo Tribunal Federal, mais de 30 pedidos de impeachment no Congresso, existem processos também no âmbito da Justiça Eleitoral, ou seja, isso pode gerar instabilidade, né? Na época do impeachment da presidente Dilma, eu dizia que estava preocupado, porque o PT, né, tem tradicionalmente um contingente significativo da sociedade brasileira que apoia, poderia haver algum tipo de reação, não houve. No Collor também não aconteceu nada, ele saiu da presidência da República e não houve nenhuma manifestação nem nada, mas me preocupa, de certa forma, essa instabilidade gerada, seja pelo impeachment, seja pela possibilidade de ter alguma ação penal contra o presidente, o afastamento dele, ou mesmo a cassação da chapa do Bolsonaro e Mourão, do que seria o dia seguinte do país. Eu sempre acho que a melhor saída para o país, e a mais desejável, é nas eleições, né? A gente tem essa oportunidade do voto e de trocar o Congresso para algum Congresso que seja melhor, em que pese nos últimos anos a gente não ter visto isso. Eu me lembro do Dr. Ulisses Guimarães, de saudosa memória, que uma vez perguntaram a ele: Dr. Ulisses, o que está acontecendo com essa legislatura? Ele falou: por que, meu filho? Ele falou assim: não, eu nunca vi uma legislatura tão ruim como essa. Ele falou assim: não se preocupe, vai piorar muito ainda, né? Então, mas é a oportunidade que a gente tem, é a oportunidade da democracia, é a oportunidade do voto. Então, eu espero, sinceramente, para encerrar, que a gente tenha um pouco mais de diálogo, né? Sempre que se avança, há que se ter uma certa moderação e voltar atrás, né? A gente viu semana passada colocando muita lenha ou gasolina
no fogo, na relação entre principalmente o Executivo e o Judiciário, leia-se Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, com recados de lado a lado, e essa semana houve uma certa distensão disso, né? O presidente Bolsonaro compareceu à posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE. Enfim, espero que se retome o diálogo, não só entre os poderes, mas o diálogo no país, o diálogo entre as pessoas, né? Como estava se falando de narrativas e tal, quer dizer, as pessoas só acreditam na sua narrativa, né? E como a Marisa bem disse, nem sempre a narrativa é 100% verdadeira. Então a gente precisa aprender, principalmente aprender a ouvir. Diálogo significa ouvir também, não é só falar, né? Senão é monólogo, né? Então as pessoas precisam aprender a ouvir. E principalmente, acho que estou preocupado aí com esse próximo fim de semana, né, com essas manifestações. Agora existem manifestações, inclusive, pedindo né, a ruptura da Constituição, né, o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento Claro, isso não é uma coisa generalizada, mas sempre existe essa possibilidade de pessoas ou grupos infiltrados nessas manifestações partirem para a baderna, né? E eu espero, então, que está sendo prevista aí, no próximo fim de semana, que haja manifestações, que sejam manifestações pacíficas, né? E sempre em prol da democracia, e não contra a democracia. Era isso que eu queria dizer, mais uma vez agradecer a vocês aí pela aula que eu tive hoje aqui. Obrigado, Ibsen. Vamos à cartada final da Marisa. 1 minuto para você, Marisa. Bom, falamos de vários assuntos, todos absolutamente relevantes. O que eu acho que está por trás para superar qualquer dos desafios ligados à pandemia é que ela deixou muito claro, jogou, né, a luz do sol, deixou escancarado o tamanho da nossa desigualdade, que só aumentou nos últimos anos. Então, todas as ações para a gente retomar a economia vão passar por inclusão digital. Como é que você vai botar as pessoas em home office se elas não têm essas habilidades? Ensino à distância, a gente está vendo os alunos que não têm sequer um celular e não podem acompanhar as aulas. Esses 2 Brasis, não é que a gente tenha vários países num só, a gente tem um Brasil privilegiado e outro que não tem nada. Isso aqui está tão claro, né, entre os que vão sobreviver, entre os que têm casa, os que podem estudar, os que vão sair mais inteiros e aqueles aos pedaços, que essa é a questão que tem que ser endereçada por todos os países, por todos os políticos, por todas as lideranças, na verdade, por todos os cidadãos. Obrigado, Marisa. Humberto Casagrande, sua vez. Bom, a minha cartada final seria reafirmar a crença de que nós precisaríamos ter uma concertação nacional. Eu acho que a próxima eleição não vai ajudar a resolver, não vai dar tempo de chegar até lá. Se chegarmos, vamos chegar num clima muito belicoso e questões mais afetas a mim como a economia, não dá para esperar. Nós podemos fazer um estrago aí irreversível. Então, eu tenho uma esperança que alguma liderança, seja ela do parlamento, abra uma grande conversação, ainda que envolva uma pequena anistia sobre determinados assuntos. Mas, enfim, nós precisaríamos buscar esse entendimento para que a gente pudesse, no mínimo, parar com a aceleração dessa crise. Como foi bem colocado aqui, temos problemas sanitários, de segurança pública, de economia, de tudo quanto é tipo. Então, eu acho que os outros países já estão saindo da crise, já se fala em crescimento de economias, movimentação, e o Brasil está ficando para trás. Só está aumentando no ranking, melhorando o ranking de mais mortes e mais infectados, né? Nós já somos o 2º lugar em termos de infectados, só perdemos para os Estados Unidos. Então, o nosso ranking só melhora nesse quesito, os outros só fazem piorar. Então, eu insisto muito nessa questão da concertação nacional, embora ache isso utópico, difícil, mas, de repente, o mais difícil é o caminho mais fácil, às vezes. E vamos à última cartada final do nosso As de Espadas, Walter Maierovitch. Olha, agradecer a vocês, tá? Foi uma conversa muito agradável, muito agradável.
além do que a conversa, além de ter sido agradável, ela transmitiu conhecimentos. Eu agradeço porque me instruí bastante com as falas. Já que o meu tema pensado foi o do procurador, eu gostaria só de encerrar dizendo que inquérito não é processo, inquérito é apuração. No processo é que existe decisão de quem é culpado, de quem deve ser responsabilizado criminalmente. No inquérito, não. O inquérito é um instrumento que é dirigido ao titular da ação penal, ao Ministério Público. E no inquérito existe uma regra que diz indúbio pro societatis. Quer dizer, aquele que é o procurador, que vai pegar um inquérito, se ele tiver alguma dúvida, não é indúbio pro réu, não, é o contrário. Na dúvida, ele propõe o processo, propõe a ação penal para que possa ter provas e etc. Agora, na decisão final, no processo e não no inquérito, é que, na dúvida, se favorece o réu, porque ele é presumidamente inocente. Mas o que eu quis dizer, e fecho, é que a palavra final, com relação ao inquérito, se vai propor ação penal, se vai virar processo, a palavra final, e no caso que a gente está analisando, que é envolvendo o presidente Bolsonaro, a palavra final é do procurador Aras, que é o Procurador-Geral da República. Obrigado, hein? Walter, muito obrigado. Obrigado, Casagrande, Ibsen, Marisa. Foi uma ótima primeira passada aqui dos 4 ases. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você que está aí nos acompanhando. E até a próxima edição dos 4 ases. Muito obrigado.